Jornada de Leitura da Bíblia, semana 25. A formação do povo de Israel, parte 6. A conquista da terra de Canaã, bloco 2. Século 14 a.C. Primeiro dia, Josué 14 a 15. Josué 14. A divisão da terra de Canaã. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés a respeito das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Josué dá Hebrom a Calebe. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Quiriate-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Josué 15. As heranças das 9 tribos e meia. A herança de Judá. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. Sai para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zim, sobe do sul a Cades-Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o Mar Salgado até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben,
subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto sobe pelo vale de Ben-Hinom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte que está diante do vale de Hinom, para o oeste, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Este limite vai ainda até Baalá, isto é, Quiriate-Jearim. Então o limite dá volta desde Baalá para o oeste até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes, passa por Timina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte, e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Calebe conquista Hebrom. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali Calebe expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Calebe avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Quiriate-Sefer. Calebe disse: Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: O que é que você quer? Ela respondeu: Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades de Judá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades do extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Gimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azoradata, Queriote-Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Ezem, Eutolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdalgade, Dileã, Mispa, Joquiteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamais, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Líbna, Eter, Azã, Ifta, Asná, Nezibe, Keila, Aquzibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrom com as suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão do lado de Asdod com as suas aldeias. Asdod e as suas vilas e aldeias,
Gaza, as suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jatir, Socó, Daná, Quiriate-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Quiriate-Arba, que é Hebron, e Zior. Ao todo 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timina. Ao todo 10 cidades com as suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, e Rabá. Ao todo 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibizã, Cidade do Sal e En-Gedi. Ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Segundo dia, Josué 16 a 17. Josué 16. A herança de Efraim. O território que por sorteio caiu aos filhos de José ia desde o Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava ao limite dos Arquitas até Atarote e descia na direção do oeste para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Horon debaixo e até Gezer, terminando no mar. Assim Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era no leste, Atarote-Adar até Bet-Horon de cima, e vai o limite para o mar com Miqumetate ao norte, de onde volta para o leste até Taanate-Siló e passa por ela a leste de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua o limite vai para o oeste, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mais as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim, eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Josué 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão. Porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança.
os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção do sul até os moradores de En-Tapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Azer e pelo leste em Issacar. Porque nos territórios de Issacar e Azer, Manassés tinha Bet-Seã e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanaque e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Terceiro dia, Josué 18 a 19. Josué 18. A divisão do resto da terra. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor nosso Deus eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: Vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló.
Então Josué lhes lançou as sortes em Siló diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. A herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de Baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de Quiriate-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Hinom do lado dos Jebuseus para o sul, e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gelilote, que está diante da subida de Adumim, e descia à pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte diante da planície e descia a planície. Depois o limite passava até o lado de Bet-Ogla para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofne e Gaba. Ao todo 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué 19. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Eter e Azã. Ao todo 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor destas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá do Neguebe. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste, Amarala, tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor, saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente, a Gat-Éfer, a Et-Cazim, e ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte,
a Anatom e terminava no vale de Ifitael. Ainda Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enhada e Bet-Pazez. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Azer. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Beten, Aczaf, Alameleque, Amade e Mizal. E tocava o Carmelo para o oeste e Sior-Libinate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Ifitael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul, pela esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro, então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aquizibe. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Naphtali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef, do carvalho em Zaananim, Adami-Nequeb e Jabineel, até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnote-Tabor, de onde passava ao Coque. Tocava Zebulon ao sul e Azer a oeste, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Irom, Migdal-El, Orém, Bet-Anates e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beneberaque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezém e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Josué. Quando acabaram de repartir a terra em herança segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. Quarto dia, Josué 20 a 21. Josué 20. As cidades de refúgio.
O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel: escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém na região montanhosa de Efraim e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até comparecer diante da congregação. Josué 21. Cidades dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim, os levitas que eram descendentes do sacerdote Arão receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Quiriate-Arba, Arba era pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém o campo da cidade com as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Líbna com os seus arredores, Jatir com os seus arredores, Estemoa com os seus arredores, Olom com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Aim com os seus arredores, Jutá com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos.
Da tribo de Benjamim deram Gibeão com os seus arredores, Gaba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Almon com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer com os seus arredores, Quibzaim com os seus arredores e Bet-Horon com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan, deram Euteque com os seus arredores, Gibeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanaque com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores, ao todo 2 cidades. No total 10 cidades com os seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson das famílias dos levitas deram em Bazã da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida com os seus arredores, e Beesterá com os seus arredores. Ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar, deram Quizião com os seus arredores, Daberate com os seus arredores, Jarmute com os seus arredores e Enganim com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Azer, deram Misal com os seus arredores, Abidom com os seus arredores, Eucate com os seus arredores e Reobe com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galileia, Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Amotidor com os seus arredores e Cartã com os seus arredores. Ao todo 3 cidades. Total das cidades dos gersonitas segundo as suas famílias, 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Joquineão com os seus arredores, Cartá com os seus arredores, Dímina com os seus arredores e Naalau com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com os seus arredores, Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Manaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. O povo de Israel toma posse da terra. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. 5º dia, Josué 22 a 23. Josué 22. Josué abençoa e despede as 2 tribos e meia. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos. Pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus.
Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para as suas tendas, à terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés. Porém, à outra metade da tribo, Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão, para o oeste. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltem para as suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com os seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por meio de Moisés. O altar junto ao Jordão. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso, não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais,
ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sirva de testemunho, e possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel e lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus. E não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué 23. Josué exorta o povo a observar a lei. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel o repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês. E vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam, nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje,
porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês e se unirem com elas por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas estas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Sexto dia, Josué 24. Josué se despede do povo. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído.
Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Renovação da aliança. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. A morte de Josué e de Eleazar. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança, em Timnat-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. 7º dia. Primeiro livro das Crônicas, 5, 18 a 26 e 6, de 54 a 81. Primeiro Crônicas, 5, 18 a 26. A história das tribos do leste. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam arco e eram treinados para a guerra,
houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Assíria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Ala, Abor e Ara, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. 1 Crônicas 6, 54 a 81. Cidade dos Levitas. São estes os lugares que eles habitavam segundo os seus acampamentos dentro das suas fronteiras, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, foram os primeiros a serem sorteados e receberam Hebrom, na terra de Judá, e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna com os seus arredores, Jatir e Estemoa com os seus arredores, Ilém com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Azã com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba com os seus arredores, Alemete com os seus arredores e Anatote com os seus arredores. Ao todo, 13 cidades segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate foram dadas por sorteio 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bazã, foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com os seus arredores. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. A algumas das cidades dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com os seus arredores na região montanhosa de Efraim, bem como Gezer com os seus arredores, Joquimeão com os seus arredores, Bet-Horon com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com os seus arredores e Bileã com os seus arredores foram dadas às demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés, em Bazã, Golã com os seus arredores e Astarote com os seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes com os seus arredores, Daberate com os seus arredores, Ramote com os seus arredores e Anem com os seus arredores. E da tribo de Azer, Masal com os seus arredores, Abdom com os seus arredores, Ucoque com os seus arredores e Reobe com os seus arredores.
e da tribo de Naphtali, na Galileia, Quedes com os seus arredores, Amon com os seus arredores e Quiriataim com os seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com os seus arredores e Tabor com os seus arredores. E do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Ruben, Bezer com os seus arredores no deserto, Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com os seus arredores, Maanaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores. O versículo da semana está em Josué 24:15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor.